vamos tentar explicar, sobretudo em uns poucos minutos, o que significa esta exposição de mapas. Vocês que já são de ensino médio, vocês acho que vão entender. A ideia nossa não é fazer uma exposição geográfica nem histórica. É um projeto de desenvolvimento territorial. Isso começou faz tempo num projeto de pós-doutorado na UENS e era criar um itinerário cultural justo na fronteira, que se chamava Caminho para os Gervais. Justo vocês vão achar naquele mapa que está lá, que é justo depois da Guerra do Paraguai. Um mapa que tem lá. Bom, em que consiste o tema dos mapas? A gente tem que ter uma justificação teórica para fazer esse tipo de projetos. A gente está aqui para recuperar a informação histórica para poder dizer que sim, lá existiu um caminho, lá teve uma série de funções e, a partir disso, criar todo o resto da base teórica e vocês poderem depois trabalhar com isso. Possivelmente vocês trabalhem com esse tipo de projetos no futuro. Ficam muitas coisas sem conhecimento. Mas para fazer aquilo a gente necessita recuperar todos os mapas mais antigos. Bom, começamos esta exposição, tem mais mapas, são uns 30 em total, mas a gente não trouxe todos. Com aquele mapa que vocês têm lá no fundo, que é um mapa antigo que parece que tem uma série de caminhos. É um mapa de Ruiz de Guzmán do século XVII. Do século XVII, 1600 e pouco. Que bom, é um mapa antigo que tem bastante informação. Não, século XVI. Desde o século XVI até o século XX temos informação. Bom, voltando ao teu mapa, temos aquele mapa que aparece uma série de caminhos em um montão de lugares justo dentro do território. Como é lógico, naquele tempo não tinha GPS, não tinha satélite, não tinha absolutamente nada, não tinha tecnologia. Então, como se faziam os mapas? Os mapas eram discutidos por tema do território. Aqueles reis que vocês veem lá em cima discutiam o território e cada um queria o território do outro. Existe um mapa muito famoso, que é aquele mapa que vocês têm atrás, que é dos jesuítas. Aquele mapa dos jesuítas aparece no filme da Missão. E aquele mapa, muitas pessoas gostaram aqui nas exposições que a gente veio, porque aqui o tema dos jesuítas estiveram, o tema da Rota das Monções que vocês tiveram. Bom, aquele mapa tinha um montão de erros. E como é lógico, os erros tinham que ser definidos por um tratado que vocês devem ter estudado, que era o Tratado de Madrid, que foi, digamos, questionado entre as duas potências, Espanha e Portugal, e tinham que se resolver os limites. Como é lógico, os mapas tinham muitos erros, sempre tiveram erros. Um exemplo dele é o mapa este, que vocês veem esses dois mapas que são parecidos, esse mapa de 1775, aquele de 1758. O autor desse mapa foi o discípulo, aquele autor, então é muito parecido, só que o interior do mapa representa aquele mapa do jesuíta, coisa que não é correta, porque o Rio Paraná e o Paraguai estão todos, não tem sentido. Bom, então se criou uma comissão de limites. A comissão de limites vieram oficiais da Armada dos dois países para estudar a situação. Eram oficiais eram militares e eles se dedicavam a estudar todo o território e indo rio por rio para definir os limites dos impérios. Vocês imaginem isso naquela época, né, que não tinham como é lógico GPS, nenhuma comodidade, nem as coisas que vocês veem, e eles recorreram todos os rios, que é justo aquele mapa que parece um caderno de campo, que é justo lá. E no Arquivo Naval de Madrid vocês acham os cadernos de campo da exposição de limites, os cadernos originais, completos, que vocês podem recuperar, estudar e analisar. Quer dizer, existe um montão de coisas que a gente não sabe que tinha lá, mas tem que ser pesquisados de novo. Bom, aquelas histórias, todas aquelas histórias, levaram à construção deste mapa, de Camioneri. Esse é um mapa exatamente desse tamanho, era um mapa grande que foi apresentado por rei Carlos III. Claro, era o melhor mapa que se construiu na América Latina naquela época, era o mapa mais completo. Era tão sumamente bom que foi proibido, porque o rei não queria que saísse essa informação, porque era secreto. Os mapas eram segredos de Estado, os mapas não eram públicos para a grande população, a população não tinha acesso aos mapas. Por quê? Porque os mapas eram para reis, eles tinham que discutir o território deles com isso. Então, como teve o problema da guerra, do Tratado de Madrid, que depois foi anulado, uma guerra entre Espanha e Portugal, vocês sabem que a gente vê aqui no estado de Mato Grosso do Sul uma fortaleza que se chama Nossa Senhora dos Prazeres, que está em Palendos, lá no sul. Pois os portugueses construíram a fortaleza para tomar o território e os espanhóis sabiam desde o primeiro dia que estava sendo construída, ainda que fosse construída de forma sem que soubessem os outros, mas já se sabe. Por quê? Porque era um conflito de interesses. Então se mandou depois uma frota grande,
para começar a guerra. Se tomou a ilha de Santa Catarina, se disparou um tiro e se destruiu a fortaleza de Nação dos Prazeres. Depois teve o intercâmbio de armas, porque o rei Carlos III decidiu com o cunhado dele, que eram todos parentes. O rei Carlos III era parente a irmã dele estava casada com o rei de Portugal, dizia, bom, você quer ir de volta aí para Santa Catarina? O que você quer? Onde está Florianópolis? E o rei de Portugal disse, sim, quero de volta. Ele sabe que eu não tenho nada na África? Então eles trocaram a Guiné Equatorial, que está na África, por esse lugar. Para que vocês vejam que era tudo um tema de interesses entre os reis. Os reis eram donos dos grandes territórios. Para eles, daqui era uma fazenda enorme. Então, para que vocês vejam. O luxo de detalhes que tem é impressionante. Nós estamos justo aqui. Se vocês se procuram, vocês têm que juntar olhar entre as duas bacias, do Paraná e do Paraguai. É uma região extremamente estratégica, muito estratégica. As pessoas sempre dizem por aqui que não tinha nada de importante, tinha bastante importante. Por quê? Porque era uma forma de controlar todo esse território. Se você controlava isso, você controlava o acesso a Potosí, que é uma mina de prata gigantesca que anda por aqui na Bolívia. Então, claro, eles queriam impedir a toda a costa que fossem os portugueses para lá, porque o importante era o que tinha aqui. Mas, de todas as formas, esta região era estratégica. Então, quero que vocês vejam os mapas, dêem uma olhada, todo mundo me pergunta sempre porque o mapa geral da República Estados Unidos do Brasil com duas P's, você tem que ter em conta que era o mapa de 1908 no Brasil, então o português também era diferente. Então os mapas estão aqui para que vocês vejam, consultem, dêem uma olhada, existem mais mapas, sejam curiosos de dar uma olhada, perguntem o que quiserem e bom, desfrutem da exposição, que é uma forma de levar o conhecimento para vocês, e não só o conhecimento. Estes mapas vão servir para o tema do desenvolvimento local. Agora que a gente está com o tema da RILA, estes mapas são muito úteis para constituir o tema da RILA. A rota de Trópico de Capricórnio, que vocês podem achar nos mapas, vai ser a futura rota comercial entre o Atlântico e o Pacífico. Então aqui se vai estabelecer um caminho. Sempre interessou eles faz muito tempo. Então aqui com estes mapas vocês podem ver que todos os polos estão conectados e a utilidade prática que tem. Bom, deixo com vocês, que vocês desfrutem da exposição e perguntem qualquer coisa.